parado, um slide para assim: assista sua novela na TV Globo. Quando a novela acabar, começa Rambo no SBT. Sabe por que ele ganhou a televisão? Porque ele se comprometeu a pagar o passado do devedor da Tupi para os funcionários. O jornalista e apresentador César Filho conta histórias do saudoso Silvio Santos, onde mostra toda a genialidade e bondade do patrono do SBT. Deixe seu like, comentário, se inscreva no canal e compartilhe. E foi um sucesso absoluto, assim, a novela. E o SBT é muito interessante, porque eu brinco que é a emissora que tem mais sustentabilidade, que mais aproveita o seu conteúdo, porque eles reciclam todo ano, eles reexibem a novela. É verdade. Né? Já na escola Chaves de reexibição de escola de Silvio Santos. O Silvio, ele, como é que ele fez a emissora dele? Sem dinheiro. Eu me lembro ainda, garoto, quando ele, na TVS ainda, era TVS, não era SBT. Ele falava assim: você não pode perder, na segunda-feira nós vamos exibir King Kong. Aí era o King Kong velho, aquele preto e branco. Então, assim, nós vamos ter a sessão das 6, a sessão das 8 e a sessão das 10. Ele passava 3 vezes o mesmo filme, porque ele não tinha dinheiro, acho, para ter uma grade de programação. Foi a forma que ele descobriu isso. Ele falou assim: é igual a sessão de cinema. Você chegou do trabalho às 6 horas, se você chegou às 7, você assistiu metade do filme, depois você assiste a outra metade do início pra você ter visto o filme. Ele falava isso no ar. E ele nunca teve essa nem vergonha, nem isso, eu acho que essa espontaneidade dele é que fazia a diferença. Né? Ele falava isso. Eu me lembro quando, uma vez, essa história é sensacional também, eu vou contar, nunca tinha falado. Vou falar pra vocês aqui. Na TV Globo ainda, era muito amigo do Paulo Biratã. A gente foi almoçar, ele falou, saudoso Paulo Biratã, chegou pra mim e falou assim: hoje eu vou quebrar o Silvio. Eu falei: é mesmo? Não pode falar pra ninguém. Não tinha rede social, não tinha nada, nem pra você falar. Não vou falar nada. Ele falou assim: hoje eu vou colocar, quando acabar a novela, eu vou colar o segundo capítulo da novela. 2 capítulos seguidos, porque o Silvio estava anunciando o Rambo, que ele tinha comprado, e a Globo tava com medo. Aí eu cheguei em casa, tava à noite, fiquei lá no controle remoto vendo. Quero ver o Rambo contra. E a novela, porque a pessoa tinha que terminar a novela para ir pro SBT para ver o Rambo. O Silvio pegou, acho que os caras ligaram, não sei, tinha um slide na época, o Silvio estava naquele negócio, coisa vermelha amarrada na cabeça assim, bravo, e parado, um slide para assim: assista sua novela na TV Globo. Quando a novela acabar, começa Rambo no SBT. Um slide. Eles vão ter que acabar essa novela. Ele ficou 1 hora com o slide, tipo assim, não estão preocupados. Pode pôr quantas novelas você quiser, hora que acabar a novela, aí começa o Rambo aqui. Ele colocou isso no ar. Ele não tinha vergonha de fazer isso. Ele realmente... Maravilhoso. Eu me lembro quando ele contratou o Jô, que era, na Globo era Viva o Gordo, né? Viva o Gordo. E no SBT ficou Veja o Gordo. E aí, ele estreava, ele ia fazer de segunda-feira, tudo direitinho. E a TV Globo foi quando surgiu o Tela Quente, quando perdeu o Jô, que era segunda-feira à noite, criaram Tela Quente, o Bono colocou um filme. E colocou um filmaço, eu não lembro qual, mas um filmaço Rambo, pra combater a estreia do Jô. Aí o Silvio colocou o Jô, quando acabou o Jô, ele colocou o Jô de novo, o mesmo programa. Quem não viu que estava vendo o filme, então, assim, tem a chance de ver de novo. Colocou 2 vezes em seguida, no dia da estreia do Jô Soares no SBT. É a cara dele. Mas, se não me engano, o Silvio me contratou para resgatar os SBT Repórter de 5, 6 anos atrás. Ele falou: mas vai ser com a sua voz, vai ser com a sua presença, com a sua elegância, com não sei o quê. E aí, qual o custo dele? 0. E deu certo. Só o custo de edição. Deu super certo. Porque as pessoas viam, quem não tinha visto na época, começou a ver, dava 10 pontos de audiência. Aí eu falei assim: caramba, como é que pode? Uma reprise, o Silvio tá colocando, tudo bem que agora tem a minha voz, tem tal. Aí, a Ana Paula Padrão saiu do SBT Brasil, foi fazer o SBT Realidade, que era muito parecido com o SBT Repórter. O SBT Realidade era de segunda, o SBT Repórter de quarta-feira. A Ana Paula Padrão saiu, o Silvio me chama e fala assim: o SBT Realidade vai virar tudo SBT Repórter. Eu falei assim: mas eu falei, não, eu tenho direito a 3 exibições. Eu, no contrato da rescisão que eu fiz com ela, eu tenho direito a exibir 3 vezes. Então eu posso. Aí eu gravava os SBT Realidade que já tinham ido pro ar, só que virou SBT Repórter. Era o mesmo conteúdo de reportagem. Sim. E só que era com outra cara, era com outro nome, mas colocou de novo. Dubai, tudo de novo. Acho sensacional isso. É uma reciclagem que ele fazia na própria programação, como você disse. Sim, um reaproveitamento. Sem custo muito baixo. O Silvio veio de uma escola de que tinha que fazer a televisão sem ter dinheiro. Né? Ele ganhou a concessão. E como é que ele fazia aquilo? Como é que ele fazia para preencher a grade? King Kong 3 vezes por dia.
Não, mas se não me engano, teve uma época que o Silvio Santos ele tinha programa que ele comprava horário na Globo e em outro canal ao mesmo Tupi tempo. Na Record. Na Tupi Record, né? Quando ele saiu da Globo, isso. E aí ele exibia o programa dele em 2 canais diferentes. Por quê? Porque na época, tem até no livro do Boni, que o Silvio chegou a emprestar dinheiro pro Dr. Roberto Marinho pagar os funcionários, porque o Silvio comprava o horário. Ele era comprado e o Silvio vendia Casas Buri, ele fazia os merchandises todos no programa dele e ele lucrava com aquilo. Então, por exemplo, ele dava 100 pra TV Globo, ganhava 200, 300, 400, 500 com o programa, em cima da TV Globo. Mas a TV Globo, na entrevista que eu fiz com o Boni fala isso, era a TV Paulista na época. O Silvio, no domingo, ele era primeiro lugar na audiência, mas a semana toda a emissora não dava, era 5º lugar, 4º lugar, e não dava a audiência que o Silvio dava. E ele falou, o Silvio nos ajudou muito, porque o Silvio colocava dentro do programa dele o elenco e os programas nossos para divulgar durante a semana. Aí a TV Globo cresceu muito e o Boni chamou ele e falou, não dá mais para vender horário para você. Agora você vai ter que ser um contratado nosso. Aí ele falou, com um contratado não interessava, o Silvio o salário, ele tinha uma vantagem muito maior. Então ele saiu de lá. E aí, o que ele fez? A Tupi já estava bem ruim das pernas. Ele comprou, porque a Tupi fazia uma cobertura em determinados estados, mas não tinha abrangência nacional. E a Record chegava em lugares que a Tupi não chegava. Então, pra gente, as grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e tal, ok, as duas. Eu lembro, cara, que eu virava o canal para ver se estava sincronizado, ou mesmo estava. E ele exibia nas duas para poder pegar o cara. Como é que ele vai vender para o anunciante? O cara fala, não, mas eu não entro em tal estado, na Tupi. Sim. Não, mas você entra na Record. Sim. Então você tem uma cobertura nacional. Por isso que o Silvio, já genial, do jeito que ele foi, ele já fez tudo isso. Ele sacava muito. E ele disse que ele virou dono de televisão porque a emissora de televisão mandou ele embora. Senão ele estava lá até hoje. Né? Quer dizer, não teria feito uma televisão dele se não fosse... que é o que eu digo, às vezes... Ele fez por necessidade. Mas eu falo isso, que eu fui pro ramo da construção, Deus não te dá um talento só. Você só aprende a desenvolver um outro talento quando você, de alguma forma, não consegue desenvolver o outro que Deus deu para você também. Então eu comecei a fazer as construções porque eu não tinha mais espaço na televisão. Mas hoje eu tô de volta à televisão já há algum tempo, mas assim, eu consigo ter os dois sentidos. Né? É a mesma situação, você não aprende outra língua porque é preguiçoso, porque se você se dedicar, você tem talento para falar outras línguas além da língua nativa sua. Mas a gente é acomodado, a zona de conforto a gente não permite que você cresça com relação a isso, né? Então é a mesma situação. E o Silvio fez o SBT, na época TVS, por uma necessidade. Começou com o Canal 11 no Rio, foi a primeira dele, e depois que ele ganhou a concessão na Tupi, que foi o mesmo, o Canal 4 de São Paulo, que era a TV Tupi antigamente, ele ganhou a concessão. E na época, olha, ele concorreu com o Jornal do Brasil, que queria, com o seu Adolfo Bloch, que queria, que é televisão, Abril, que queria televisão, eram 5. O Silvio, um outro que eu não me lembro. Eram 5 concorrentes com a televisão. Sabe por que ele ganhou a televisão? Porque ele se comprometeu a pagar o passado do devedor da Tupi para os funcionários. E as outras não assumiam isso. E ele assumiu. Ele pegou a dívida. Demorou muito tempo, mas ele pagou. Alguns herdeiros, só que muita gente morreu no meio do caminho, porque ele não tinha como pagar a dívida que era grande e ainda fazer tudo do zero, do novo. Ele assumiu o passivo, né, para fazer um estúdio, para quando começou a TVS, o S eu acho que era por causa do Silvio. Ele falava que era TV Estúdios, né? TV Estúdios que chamava. E a razão social da TVS era TV Estúdios. Depois que virou o SBT. Mas foi tudo diante da genialidade dele. E com as dificuldades financeiras que ele e com a ousadia e com a coragem que ele sempre teve. Que eu sempre tive. O Silvio foi uma coisa de ousadia e de coragem extraordinária. Ele, é a marca dele, ousadia e coragem. Mas ele não tinha medo. Ele se endividava, ele fazia as coisas e tal. E de alguma forma dava certo. E ele era assim mesmo. Você conversava com ele e falava... Não, isso aí, ele não tinha essa... Como é que fala? Nem ganância e nem o fato de não querer que o profissional cresça. Ao contrário, ele sempre quis que você ganhasse muito dinheiro, ele sempre quis que você ficasse bem, que você ficasse feliz, ele sempre gostou disso, ele gostava de ver tudo crescer, tudo, sabe? Ele não tinha ele não tinha ciúme,